Graça e a paz do Deus Todo-Poderoso seja contigo e com todos os teus. Aqui quem vos fala é Pastor Ricardo, do canal Vaikra Adonai IA. No vídeo de hoje nós vamos concluir o tema divórcio, repúdio e segundo casamento. Porém eu quero primeiramente fazer um preâmbulo a respeito dos dois últimos vídeos. No primeiro vídeo nós vemos claramente que Moisés ali ele vai instituir um preceito, uma lei, com a permissão de Deus, embora pela dureza do coração dos homens, mas tem ali a permissão de Deus, porque se não tivesse a permissão de Deus, com certeza Deus teria intervindo nisso, certo? Para que centenas de milhões e milhares de pessoas não fossem condenadas ao inferno por conta deste assunto tão polêmico. Então Moisés ali ele vai instituir o divórcio. Instituído o divórcio, a pessoa receberia a carta de divórcio, faria-se ali o repúdio, então aquela pessoa estava livre, estava apta para contrair um novo lar, um novo casamento. No segundo vídeo nós vemos que Deus ele não está em todos os casamentos. Deus ele não uniu todos os casais. A prova é tanta que o livro de Esdras, capítulo 9 e também capítulo 10, ele vai nos mostrar ali a dissolução de centenas de famílias. E essa dissolução não foi feita pela vontade do homem, foi realizada pela vontade de Deus, para que houvesse ali um conserto, certo? Então, claramente nós vemos que naqueles casamentos Deus não estava. Deus não uniu aqueles casais. Por isso que ele vai falar que o seu desejo, a sua vontade é que aqueles homens, certo, se apartassem daquelas mulheres juntamente com os seus filhos. No vídeo de hoje, nós vamos concluir abordando Mateus capítulo 19, versículo 9, o qual nos diz: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Amados e amadas, para que nós possamos entender com profundidade, com amplitude a palavra de Deus, nós temos que olhar a palavra de Deus em 4 dimensões. Primeira, cultura. Segunda, história. Terceira, país. E por último, quarta, língua. Se nós não abordarmos os textos bíblicos nessas 4 dimensões, nós podemos cair em erros grotescos, erros que podem causar até a perca de salvação, podem causar fardos pesados nas outras pessoas. Então se faz necessário nós entendermos isso. Vamos analisar o texto, né? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher. Primeiro eu quero deixar bastante claro que Deus ele não odeia, certo? Como muitos costumam dizer, né? Deus não odeia o divórcio. A palavra que está ali em Malaquias capítulo 2, versículo 16 é repúdio. Deus odeia o repúdio. Por quê? Porque os homens da época, e muitos ainda hoje, simplesmente se separam, se apartam das suas mulheres sem lhes dar direito algum. Ele simplesmente lança para fora da sua casa, certo? Sem direito a nada. E muitas das vezes sob ameaça. Então era isso que estava acontecendo. Então Jesus ele vai entrar em defesa da mulher, né? E ele diz assim, não sendo por causa de fornicação. Por que que Jesus aqui, ele vai usar a palavra fornicação e ele não usou adultério? É aí onde entra a cultura, a tradição da época. Um rapaz, quando ele se engraçava por uma moça, ele ia até a casa daquela moça, conversava com o seu pai, certo? E nessa conversa, ele dizendo que queria constituir um lar, uma família com ela, era ali estipulado uma quantia, o qual chamam de dote. Aquele rapaz ele voltava para a casa dos seus pais, trabalhava afinco, né? Trabalhava bastante para que ele conseguisse aquele dote. Quando ele conseguia o montante total daquele dote, ele retornaria
né, a casa do pai daquela moça. E ele pagaria. No ato do pagamento deste dote, o casamento ali já estava juridicamente realizado, certo? Juridicamente. Aquele rapaz, aquela moça estavam desposados um para o outro. Por que desposar? Porque eles estavam ali em uma primeira fase, em uma primeira etapa do casamento. Ele até então não poderia esposá-la, certo? Então ele voltava para a sua casa, para lá construir, para a casa dos seus pais, para lá construir uma casa para ele e para sua esposa, certo? E quando essa casa era construída, ele voltava para a casa do pai daquela moça, né, que já era sua esposa juridicamente, e com alguns amigos ele ia numa caminhada festiva. Chegando na casa daquela esposa, ele dizia: olha, já está tudo ok, a festa já está preparada, vamos para que nós possamos concluir este casamento. Então ali os pais, os amigos, alguns parentes e a noiva, evidente, né, iriam naquele mesmo momento para a casa dos pais daquele rapaz, certo? Chegando lá já tinha uma festa em andamento. No decorrer desta festa, eles recebiam ali as bênçãos, certo? Recebiam as bênçãos. Após o recebimento das bênçãos, iam para a casa construída e iriam ali esposar-se. Ou seja, ele iria pertencer a ela e ela pertencer a ele em um ato conjugal. Iriam se tornar ali, né, numa só carne, certo? No ato sexual. Só que neste ato sexual, teria que ter ali no leito daquele casal um lençol branco. Por quê? Porque na proporção em que estavam ali praticando o sexo, né, a moça sendo virgem, ela fatalmente iria ter um certo sangramento. E justamente este sangramento iria manchar o lençol, e após a consumação sexual, eles retornariam para a festa, certo? Retornariam ali para a festa, perdão, porque eu estou gripado, muito gripado. Eles retornariam para a festa e eles apresentavam aquele lençol manchado de sangue, certo? Manchado de sangue. Essa era a prova de que aquela moça, ela se resguardou, ela se manteve pura, intacta para o seu noivo, certo? Então, justamente por isso que Jesus ele vai dizer, não sendo por causa de fornicação. Irmãos, irmãs, a fornicação é justamente o sexo praticado antes do casamento. Então o sexo praticado antes do casamento, ele é fornicação, é porneia, é pecado. O sexo praticado dentro do casamento, ele é permissível, é bênção, é autorizado por Deus. E o sexo praticado fora do casamento, ele é adultério. Estão entendendo? Então essa moça, ela teria que ser encontrada virgem, intacta, para o seu noivo. Por isso que Jesus vai dizer, então se aquele noivo não tivesse ali, né, tanto ele quanto as pessoas da festa, não tivessem ali a prova cabal de que aquela mulher, aquela moça realmente era moça, ele voltava para a festa ali automaticamente acabava, e no dia seguinte eles iam para o Sinédrio, se tivesse tendo reunião lá. Iam para o Sinédrio e ali ele iria falar de divórcio, iria pedir o divórcio, certo? Iria pedir o divórcio e dar a carta de divórcio a essa mulher. Ele dava a carta de divórcio, então ela saía sem direito a nada, com uma mão na frente e outra atrás, certo? Justamente por isso que Deus vai falar a respeito disso. Contudo, irmãos, por que estavam repudiando as mulheres? Pelo simples fato de que repudiar era mais fácil, não doía no bolso, não pesava nas contas, porque se ele repudiasse, mesmo ela provando ali que era pura, intacta, virgem, se ela provasse, mesmo assim ele quisesse, né? Muitos faziam isso, ele quisesse se divorciar ou só repudiar aquela mulher, ele teria que pagar, devolver o dote.
devolver o dote, porque ela provou que foi intacta, mas ele não quer mais, né? Pela dureza do coração, por desejos carnais, ele não quis. Então, ele automaticamente ele teria que pagar um dote, mas era mais fácil deixar repudiada. E isso acontece ainda hoje. E se nós formos analisar, queridos e queridas, quando Deus ele fala de que se nós fizermos imagens de escultura e adorarmos, nós estamos adulterando. Estamos adulterando contra o nosso Deus. Jesus ele entra com profundidade quando ele vai dizer que o adultério também pode ser só pela mente. Eu posso adulterar só na mente, só no pensamento, certo? E outra coisa, o adultério não é somente a consumação do ato sexual. A instituição do casamento é para ser algo que um lar é para ser o casamento ali, é para ser um lar que tenha paz, que tenha amor, que tenha companheirismo. Jesus ele vai dizer bastante claro isso quando ele diz que os maridos têm que amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja e vice-versa, né? Ou seja, nós somos manchados pelo sangue da cruz do Calvário. É esse sangue quem vai nos remir. Então nós somos noiva, mas noiva apenas desposada. Jesus ainda vem da sua glória buscar a sua igreja. Quando ele buscar, aí ele vai esposar essa igreja, que sou eu e que é você, certo? Então, um casamento o qual a mulher ou o marido, certo? Existe ali brigas constantes, existe ali agressões verbais, existe ali agressões físicas, um casamento em que o marido quer sodomizar a sua mulher, eu pergunto, esse casamento está dentro da vontade de Deus? Será que está? Você, papagaio de igreja, você, juiz de altar, me responda. Deus está nesse negócio? É a vontade de Deus que exista no casamento brigas, dissessões, sodomização, agressão física? Me responda. Porque é o que estão fazendo, meus irmãos e minhas irmãs. E estão apenas colocando um fardo pesado nas pessoas, enquanto a palavra não coloca. Está bastante claro, certo? Jesus aqui ele vai entrar em defesa da mulher, mas em defesa também do matrimônio. Eu não estou fazendo apologia a favor do divórcio, nem tampouco do repúdio, não. Eu estou fazendo apologia contra esses falsos líderes, esses lobos que querem colocar um fardo pesado nas suas ovelhas. Analfabetos bíblicos, porque querem, e muitos têm até um conhecimento bíblico teológico, mas simplesmente são papagaios, vão pelo que o ministério, vão pelo que o sistema religioso está pregando, e não é para ser assim. Nós temos que pregar o que Jesus pregou, e ele vai dizer claramente que o fardo dele é leve, é suave. Segundo o casamento, não nos credencia ao inferno. Segundo o casamento, não é adultério, desde que nós estejamos respaldados pela lei. Divorciou-se, certo? Pode conseguir constituir o segundo casamento. Agora é bem verdade que a gente não vai para um terceiro, para um quarto, para um quinto, como infelizmente o mundo gospel está fazendo, banalizando a palavra, banalizando a instituição casamento. Contra isso aí eu sou veementemente contra. Mas se não deu certo o primeiro, tenta o segundo. Se não der certo o segundo, para. Casa-se de vez com Cristo e faz a obra de Deus. É isso que Jesus quer para as nossas vidas. Esse é o desejo dele. Então, pode ficar ciente. Você, meu irmão, você, minha irmã, se você está no segundo casamento, você não está condenado ao inferno. Não dê ouvidos a esses papagaios de altar. Não dê ouvidos a esses juízes que só condenam. Até mesmo porque o único pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. E a pessoa que contrai um segundo casamento não é adúltero. Eu lhe garanto isso. Que Deus,
em Cristo vos abençoe. E eu peço que, se você está passando por aqui pela primeira vez, você analise o nosso conteúdo, se inscreva neste canal. E a você que já é inscrito, compartilhe, dê o seu like. O último vídeo que eu fiz teve poucas visualizações, justamente por isso me ajude. Não somente se inscreva, compartilhe. Eu sei que é chato, você só passa em pequenos números, né, de 5 em 5. É chato, é demorado, mas me ajude, em nome de Jesus. Até a próxima, que Deus os abençoe.